senador Irajá ficou muito revoltado com o vídeo do Nicolas Ferreira. Chamou o Nicolas Ferreira de imaturo no vídeo. Disse que está colocando fogo na política, que não tem nenhum impeachment pautado, que desrespeitou lideranças históricas. O senador Irajá disse no seu vídeo que o Brasil dele não é o Brasil nem de Bolsonaro, nem de Lula. Pois bem, eu vou responder ao senador Irajá, nominalmente, nesse vídeo que ele fez para o Nicolas, e não para mim, claro, né? Porque serve de exemplo para os outros indecisos. Para que não fique dúvidas. Vocês não são senadores do PSD, nem do PL, nem do Lula, nem do Bolsonaro. Vocês são senadores da Constituição de 1988. Vocês são senadores do Brasil da Constituição de 88. Tá claro? É missão de vocês, a mesma Constituição que garante o seu mandato, senador Irajá, é a Constituição que proíbe a censura. Portanto, não deveria ser necessário que um deputado federal, ainda mais tão jovem como o Nicolas, que você quis dizer que é imaturo pela sua idade, embora tenha muito mais maturidade constitucional do que todos vocês, senadores, e não sei quem digo isso, é a postura do Nicolas em relação à Constituição, não deveria ser necessário que um deputado federal cobrasse dos senadores que defendessem a Constituição. Para não se posicionar sobre o impeachment de Alexandre de Moraes, senador Irajá, o senhor teria que explicar qual é a base constitucional para retirar uma pessoa da internet. Proibi-la previamente de se comunicar com a sociedade. É isso que as redes sociais representam, a comunicação social contemporânea. É a nova praça. Qual é o artigo da Constituição que embasa isso? Eu vou dizer o que não embasa. O artigo 5º, em pelo menos 5 incisos diferentes. E o artigo 220 na sua integralidade. Quem exige, senador Irajá, que o senhor se posicione é a Constituição Federal e não o Nicolas. Quando o senhor diz que o impeachment não está pautado, ele não está pautado justamente porque senadores ensaboados como o senhor não se posicionam. Nós precisamos do posicionamento público de mais de 41 senadores para que o também senador, também do seu partido, Rodrigo Pacheco, paute o impeachment de Alexandre de Moraes, que já teve, senador, 5 milhões de assinaturas de brasileiros. Se não bastasse o apoio da própria Constituição violada, há ainda o apoio declarado da sociedade. Para manter-se inerte, senador Irajá, o senhor teria que explicar qual é o artigo constitucional que permite ao Supremo Tribunal Federal silenciar as redes de um senador da República, um representante do povo, durante o exercício de seu mandato, em que ele tem que falar com a população e que tem imunidade parlamentar para dizer o que quiser. Em todos os locais, inclusive nas redes sociais. O senhor não é um senador de Lula ou de Bolsonaro. O senhor é senador da Constituição de 88. Porque sem ela o senhor não seria senador. É ela quem o torna senador. E se o senhor permite que o Supremo Tribunal Federal rasgue outros artigos da Constituição, silenciando o povo que te elegeu, inclusive, 22 milhões de usuários só no Twitter, 200 milhões de usuários potenciais, o senhor está entregando a esse Supremo Tribunal Federal o poder de rasgar amanhã, se assim entender, o artigo constitucional que estabelece o seu mandato. Quem pede, senador, que o senhor se posicione, são as mais de 1.500 famílias dilaceradas pela violação do direito. Pessoas que são vítimas de acusação coletiva sem provas. Com denúncias do Ministério Público, algumas delas dizem, sem provas, denuncio. Quem clama, senador, por uma posição, são os seus eleitores e os poderes que o senhor ainda acha que tem. Quem clama são os milhões de trabalhadores do país que podem perder os seus empregos porque o Supremo Tribunal Federal violentou o seu poder, senador Irajá, em uma canetada e anulou a desoneração da folha de pagamento para proteger as contas públicas do Executivo. Quem clama para que o senhor se posicione, senador Irajá, o senhor e os demais, indecisos, não sei de onde vem essa indecisão, porque a lei é clara, são os seus poderes de legislar. Afinal,
Em uma canetada, o Flávio Dino abriu 10% de buraco nas contas públicas. Uma atribuição de vocês. Portanto, falta a maturidade de compreender o seu papel enquanto senador constitucional de proteger a Constituição. É ela quem está pedindo socorro. É a existência do seu cargo, do seu direito de falar, do seu direito de legislar, do seu poder sobre o orçamento, da sua imunidade parlamentar. Sua. São os seus próprios interesses que estão na mesa. E nem Kassab e nem os ministros do STF vão proteger esses interesses, se o senhor não entendeu ainda. Os próprios veículos de comunicação que fundamentaram esses abusos junto com indecisões como a sua, agora a própria Folha de São Paulo está no inquérito do fim do mundo, senador. Um veículo de imprensa tradicional, praticamente centenário, está em um inquérito por ter publicado um conjunto de reportagens sobre a conduta de inquéritos ilegais. E diante desses fatos, qual é a sua indecisão, senador? Para sinalizar publicamente que o senhor de fato não é um senador do Lula. O senhor não é um senador do Bolsonaro. O senhor disse ser um senador do Brasil. Para ser um senador do Brasil, é preciso ser um senador da Constituição. Isso não tem nada a ver com maturidade. Quando o senhor fala sobre o respeito a figuras políticas, quem desrespeita a Constituição, senador Irajá, é o senhor. O senhor e essas lideranças, como Gilberto Kassab, um dos principais responsáveis pela desgraça que o Brasil está vivendo. Graças a Gilberto Kassab, senadores como o senhor podem ser presos amanhã pelas verbas destinadas aos seus domicílios eleitorais. E vejam, nem estou dizendo que o senhor tem algo de ilegítimo, mas o senhor está indeciso diante de prisões ilegítimas, inclusive de parlamentares, como é o caso de Daniel Lúcio da Silveira. Com isso, o senhor validou a possibilidade de que amanhã o regime venha a prendê-lo, com a mesma materialidade que prendeu a dona Maria, que talvez estivesse dizendo, não quebra, não quebra, em um vídeo que circula nas redes. Quando o senhor está indeciso sobre a ilegalidade contra Daniel Silveira, contra Marcos Duval, contra o gabinete do Jordi revirado, contra a decisão soberana do Legislativo, contra as mais de 1.500 pessoas processadas coletivamente, o senhor está indeciso sobre a ilegalidade contra o senhor mesmo. Afinal, Flávio Dino já disse que tem muitas denúncias das emendas parlamentares e que ele precisa investigar. E não é só isso, senador. Se não bastasse, a PGR se mobiliza para investigar emendas em sintonia com a agenda do governo e do STF. Quem desrespeita não só a Constituição, mas vocês, senadores, é o Kassab a quem você pede respeito. E com ele você desrespeita a Constituição, que é a sua única proteção frente a eles. Quem é o imaturo, senador Irajá? O Nicolas, que cobra a defesa da Constituição? Ou o senhor, que cobra a defesa daqueles que destroem a Constituição? O Nicolas, que cobra do senhor uma posição para continuar a ter o direito constitucional de se posicionar enquanto senador? Ou o senhor, que cobra dele o direito de ser inerte e de perder os próprios poderes e as próprias prerrogativas? Quem precisa amadurecer e acordar, Irajá? Nicolas ou você? E esse recado serve não só para o senador Irajá, mas para todos os outros senadores indecisos. Se vocês não entenderam ainda o que está acontecendo, vocês serão descartados. Assim como a Folha está no descarte agora. Assim como o Republicanos foi descartado. O Marcos Pereira foi descartado quando não era mais necessário. Assim como o PT pretende descartar Alexandre de Moraes. E anular a imprensa no processo. Essa ausência de postura de senadores como o senhor, senador Irajá,
é que causam vergonha, indecência e desgraça ao país. Posicione-se. Porque o pragmatismo, senador, tem limite. O limite do pragmatismo para vocês, políticos ensaboados, é a garantia constitucional do poder de vocês para serem pragmáticos. Sem o poder de legislar, o senhor não é nada. Sem a existência de uma Constituição, o senhor não é nada. Sem a defesa do devido processo legal, o senhor não é nada. Sem um povo que possa falar, o senhor não é nada. E se os poderosos têm tanta facilidade de se livrar de figuras poderosas, Jucá está investigado, Renan Calheiros também. Imaginem o tratamento que eles darão àqueles que, sem a Constituição, não são nada. Eu sugiro que o senhor se mova enquanto o senhor ainda é alguma coisa para ser pragmático. E entenda o limite do seu pragmatismo. Vale para o senhor, vale para os demais. O tempo é curto, muito mais curto do que os senhores imaginam. Hoje o Lula fez um discurso de isolamento e ruptura com a opinião pública internacional. E eu duvido muito que ele tenha feito isso sem ter um passo seguinte. Ou o Lula tropeçou na própria língua, ou vocês tropeçarão na língua dele. Primeiro respeito é a Constituição. Pragmatismo tem limite, senador. E o país já passou dele. O Lula não tem limite. O STF não tem limites. E cabe a vocês, senadores, restabelecer os limites. Para o Lula, para o STF, para o Brasil. É disso que trata o pedido de impeachment. É disso que trata a anistia. É disso que trata o pedido e a pressão do Nicolas, que não é dele. É da Constituição, é de todos os brasileiros, é de vocês, políticos, que assim como nós, dependem da Constituição para existir. Bom, dito isso,